Olhei e não vi. Pai, gente. Pai, gente. Amém. Obrigada. Vocês viram que eu sou um pouco carente, né? Perguntei, responde. Gente, vocês sabem que a gente estava seguindo aquela ordem, né? Ordem cronológica da Bíblia, mas eu falei para Deus desde o começo que se Ele precisasse me usar em outra palavra, eu estava aberta e chegou o dia, né? Que geralmente eu ia seguindo ali a Bíblia e Deus ia falando comigo em ordem, só que dessa vez Deus falou, não, vai lá pro fundo. Eu falei, Deus, não, vai lá pro fundo. Eu falei, eu aprendi a obedecer, né? Porque quando a gente aprende a obedecer, a gente para de apanhar. E aí eu fui lá pro fundo e Deus me deu uma palavra que é muito boa. E eu espero que vocês continuem me amando depois dela. Brincadeira, gente. Só uma descontração. Ô Su, deu certo aí? Deu? Coloca... Calma, eu preciso de... Vamos descontrair primeiro. Descontrair. Eu preciso de 2 pessoas para me ajudar aqui. Preferencialmente 2 pessoas que são muito amigas ou um casal. Vocês querem dedar alguém para mim? Eu preciso de 2 assim, mas muito amigos ou um casal. Deda alguém aí, gente. Eu ia chamar um casal. Não, vocês não, porque o Gu vem depois. Eu vou precisar do Gu depois. Ai, gente. A Júlia e a Bianca são irmãs. Boa, vamos. Gente, não vou humilhar ninguém, fica tranquila. Vamos lá. Eu vou colocar imagens aqui. Vocês vão pro lado que vocês preferem, tá? Tranquilo. Su, pode pôr a primeira pra mim, por favor. Vai lá, o que vocês preferem? Boa. Cada um escolheu um, né? E eu tava esperando gente que fosse sempre do mesmo lado. Próxima, Su. Nutella doce de leite. Boa. Próxima, Su. Instagram, TikTok. Boa. Eu sou mais aqui, gente, porque eu me divirto mais. Próxima. Mercedes ou BMW? Eu sei que pra vocês não é muito... Se fosse um menino, eu ia escolher alguma coisa. E vocês, gente? Vocês têm uma escolha aí? Fernandinho, qual que você prefere? Mercedes, Pedro? Por quê? Próxima. Futebol ou basquete? Gente, a NBA é muito mais legal. A Bianca, vocês viram que ela é, assim, ela trocou bastante de opinião. Próxima, Su. Uma casa na praia ou uma casa no campo? Uma boa casa, gente. Não vai na arquitetura. Na praia. Boa, Bianca. Próxima, gente. Pizza ou hambúrguer? Hambúrguer. Boa. Próxima, Su. Fase 2. Culto de jovens ou baladinha? Ainda bem. Olha lá. Ela mudou, gente. Ela é transformada, outra pessoa. Próxima, Su. O carpinteiro ou sabor de mel? Elas são um crente nova, gente. É só os crentes velhos que entendem essa. Mas é carpinteiro, né? Próxima. Spotify é um CDzinho. Spotify, né? Próxima, Su. Eu acho que se o Luiz estivesse aqui, ia ser outra opção. Próxima, gente. iPhone ou Nokia tem o jogo da cobrinha? Quem lembra? Próxima, Su. Uma mansão, uma casa da Barbie. A mansão da Barbie. Gente, eu fui pegar essa imagem, custa R$2.000. Vocês entendem? Próxima, Su. Nova York ou Rubineia? Gente, essa é Rubineia. Vocês conhecem Rubineia? Essa é Rubineia, pra quem não conhece. É isso. Vocês viram que eu falo que não tem que fazer? Tem mais coisa que isso lá? O quê?
Portal. Aqui tem o rio. Foi cheio um lugar bom até. Tem mais um? Não? Acabou? Obrigada, gente, pela participação. Agora, segunda fase. Eu preciso do Kaique, do Gu e do Ney. Ainda bem que o Ney veio. Tá vindo, ele tá vindo. E viu? Não pode faltar, Claudinei. Ô, Ney, ó, tem uma pergunta pra te fazer. Pra quem não sabe, esses dois são irmãos e esse é o pai. Tá difícil perceber, né? Ney, uma pergunta. Sim, você fala com o que vier à sua cabeça. Qual dos dois você ama mais? Os dois. Ah, era essa a resposta que eu queria. Eu não coloquei a Júlia aqui porque senão ia dar errado. Tchau, gente. Obrigada. A Júlia ia dar uma confusão diferente aqui. Pronto, gente. Agora que a gente descontraiu, vamos começar. Eu queria começar lendo com vocês Efésios capítulo 2, no verso 10. Porque somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Algumas traduções dizem porque somos obra-prima dele. E o que eu fiz aqui, gente, foi horrível, né? Perguntar para um pai qual filho que ele ama mais. Por quê? Porque o começo que eu comecei brincando aqui, a gente estava comparando coisas, marcas, lugares. E tá tudo bem a gente comparar essas coisas, né? Tem coisas que a gente gosta mais, tem coisas que a gente gosta menos. Mas a gente não pode colocar pessoas no mesmo lugar que coisas. As pessoas não podem ser comparadas como a gente compara as coisas. E tá tudo bem a gente querer gostar mais de McDonald's do que Burger King, né, Júlia? Ou de qualquer outra coisa. A gente gostar mais de um Down do que de um Comfort, de um Adidas com Nike, mas a gente precisa entender que essas são coisas e não são pessoas. Porque Deus, Ele nunca fala nada sobre coisas na Bíblia. Deus nunca vai dar valor às coisas, mas Deus, Ele chama cada vida humana de obra-prima. Cada criatura dele, Ele chama de uma obra-prima. Você sabe o que é uma obra-prima? É a melhor criação de um Criador. E você é a obra-prima de Deus. Eu gostaria de ler o começo de 2 Coríntios capítulo 10, a partir do verso 12, que diz assim: porque não ousamos classificar-nos ou comparar-nos com alguns que se louvam a si mesmos. Mas esses que medem a si mesmos e se comparam consigo mesmos estão sem entendimento. Porém, não nos gloriaremos fora de medida, mas conforme a reta medida que Deus nos deu, para chegarmos até vós. Porque não nos estendemos além do que convém, como se não houvéssemos de chegar até vós, pois já chegamos também até vós no Evangelho de Cristo. Não nos gloriando fora de medida nos trabalhos alheios, antes, tendo a esperança que, crescendo a vossa fé, seremos abundantemente engrandecidos entre vós, conforme a nossa regra, para anunciar o Evangelho nos lugares que estão além de vós e não em campo de outrem. Para não nos gloriarmos no que já estava preparado. Aquele, porém, que se glorie, glorie-se no Senhor, porque não é aprovado a quem a si mesmo se louva, mas sim a quem o Senhor louva. Essa palavra aqui, ela fala que aquele que se compara não tem entendimento. Outras versões dizem que
Os que se comparam são os ignorantes. Ou seja, comparação é um ato de ignorância. Mas a gente aprende isso somente com a vida, porque você nunca vai ver um bebezinho se comparando com um outro bebezinho. Nunca. Isso não é a essência daquela criança, mas conforme a gente vai crescendo, a gente vai se comparando aos outros. E quantas vezes a gente não chegou para nossa mãe e falou, mas ele tem. Aí essa mãe falou, mas você não é todo mundo. E eu gostaria de chegar na história principal aqui, que é a história do filho pródigo, que está lá em Lucas capítulo 15. Eu acredito que você conhece a história. Um pai tinha 2 filhos. Um deles, o mais novo, pede para o seu pai a sua parte devida da herança. Ele toma tudo aquilo e vai embora. Ele vai para uma terra muito distante, e nessa terra ele começa a gastar todo o dinheiro do seu pai em coisas desse mundo, né? Comida, bebida e prostituição. Até que chega um momento em que ele não tem mais dinheiro, ele perde tudo que era do seu pai. Ele começa a comer comida de porco, e aí ele percebe que é hora de voltar para a casa do pai. Só que lá na casa do pai ficou um outro filho. Ficou o filho mais velho. E a gente vai ler aqui Lucas capítulo 15, dos versos 25 ao 28, que diz assim: enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. E este lhe respondeu: o seu irmão voltou, e o seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta, são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis mais entrar. Então o seu pai saiu e insistiu com ele. Eu gostaria que a gente focasse hoje nesse irmão mais velho. O irmão mais velho que fica indignado, irado, quando seu irmão volta para casa. O primeiro ponto que eu quero falar aqui com vocês é que quando a gente deixa a comparação entrar no nosso coração, ela nos mantém do lado de fora de lugares que nós deveríamos estar do lado de dentro. Esse rapaz, o filho mais velho, ele tinha um assento ao lado do seu pai e do seu irmão na mesa do banquete. Mas ele se achou no direito de julgar que o que seu irmão fez o tornava indigno de se assentar ali, de se assentar na mesa do pai. E ele ficou bravo, ele ficou irado e se recusou a assentar na mesa onde era o seu lugar. E se eu me prendo à comparação, se eu começo a me comparar com outras pessoas em tudo que eu faço, eu mesmo vou lá e eu tiro a plaquinha do meu nome, do assento que Deus colocou para mim na mesa do banquete, do lugar que era para ser meu. A gente tem costume de ficar nos comparando às pessoas, quando na verdade nós deveríamos estar ajudando. Muitas vezes a gente fica empacado na vida, a gente fica travado num lugar só, porque a minha bênção não vem, porque eu não consigo fazer certas coisas, mas a gente muitas vezes não entende que a nossa bênção, ela depende de alguém a quem eu fico me comparando, ao invés de me juntar a ela. Aquele rapaz, ele tinha um assento do lado do seu irmão e do seu pai. Ele teria um prato muito bem servido, como o pai, como o irmão, mas ele preferiu ficar do lado de fora. E Deus olha para nós dizendo: enquanto a gente não abrir a porta para essa pessoa que a gente olha com desprezo,
a nossa bênção está presa com ela. Às vezes a nossa bênção depende dela. E a gente fica se afastando, querendo ficar do lado de fora. E enquanto a gente ficar visualizando essa pessoa como um inimigo, a gente nunca vai chegar na plenitude que Deus tem para nós. No verso 28 fala que o filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. O segundo ponto que eu quero falar com vocês é que a ira leva ao isolamento. O primeiro pensamento do irmão mais velho é: eu não concordo. Eu acho que não é bem assim. Olha lá. Então, quando ele não concorda, a primeira coisa que ele faz é se isolar. Não concordo. Não vou entrar lá dentro. Não vou sair com eles. Não vou falar com ela. Não olho mais na cara. Aí eles vão saber que eu não concordo com nada disso. Eles vão perceber que eu não tenho nada a ver com isso. Eles vão ver que está todo mundo errado. Ninguém mexe comigo e vai ficar assim. Mas infelizmente, quem tem a síndrome do irmão mais velho não entende que o povo que estava lá aproveitando o banquete, o povo que estava lá participando da festa, comendo, dançando, se alegrando com o filho que voltou para casa, estava nem aí para ele. Ninguém estava nem aí para ele. Eles vão ver que eu não concordo com nada disso. Ninguém nem lembrava dele. Ninguém nem sabia que ele não estava na festa. Aí a pessoa chega, mas fiquei sem WhatsApp por uma semana. Nem vi. Nem percebi. Se eu não tivesse falado, não dava para saber. Olha. O irmão mais velho estava bravo, nervoso, surtado, frustrado, e ninguém estava nem aí. Ai, por isso que a gente não entende que esses sentimentos nunca vão nos levar a uma posição de honra. Pelo contrário. Quando eu estou consciente, consistente, sabendo qual é o meu chamado, o que eu tenho que fazer, qual é o meu papel, é muito difícil perceber a birra do irmão mais velho. Aquelas pessoas estavam concentradas no que elas precisavam fazer, que era celebrar um moço que tinha voltado para a casa do pai. Eles sabiam que era aquilo que eles tinham que fazer naquele momento. Era tempo de celebrar. E aqueles que sabiam o que tinham que fazer, não se lembravam daquele que estava frustrado, nervoso, chateado. Eu tenho no meu pensamento, na minha imaginação, que o pai, ele devia pensar que o irmão mais velho estava tão feliz quanto ele. Que o irmão mais velho estava tão alegre quanto ele. O irmão dele deve ter chegado e falado: nossa, meu irmão deve estar ansioso para me ver depois de tanto tempo. Gente, quando minha irmã foi para os Estados Unidos, ela ficou 6 meses lá. Aí, no dia que ela foi, eu chorei um dia inteiro. Mas assim, um dia inteiro. Aí, deu uns 3 meses que ela já estava lá. Não, menos, 1 mês que ela estava lá. Ela me mandou um e-mail. Naquela época não tinha WhatsApp, não tinha nada disso. Ela me mandou um e-mail. Aí eu li o e-mail, ela falando que estava muito legal, que a família era muito boa e que a escola dela era legal e tal. Aí no fim ela escreveu assim: beijo, te amo. Eu comecei a chorar, gente, mas eu chorava que nem louca.
Aí eu desci na casa da minha vizinha com lágrimas assim, abri a porta. Por que você está chorando? Minha irmã me mandou um e-mail falando que me ama. E chorei, eu chorei mesmo à noite. No dia que ela chegou, chorei, alegre, feliz. Porque a minha irmã estava de volta. Ela estava num lugar ruim, muito melhor que eu. Ela estava sofrendo? Não, ela estava se divertindo. Mas eu chorava, porque ela estava longe de mim. E eu imagino que o irmão mais novo achou que o irmão mais velho ia estar feliz quando ele chegasse. Mas ele estava com o bico no pé. Uma pessoa ou outra pode até notar a sua distância, o seu afastamento. Mas às vezes as pessoas não fazem ideia por que você está assim. Às vezes, meus irmãos, meus amados, você não está nessa fase de isolamento. Mas isso acontece na nossa vida. Eu já fiz muito isso. Ainda mais eu que sou uma pessoa que não falo muito. Melhorei, né? Melhorei. Porque eu não falo muito dos meus sentimentos. Um pouco, melhorei. Fala que sim. Fala que sim. Um pouquinho, melhorei um pouquinho. Eu não sou uma pessoa que fala muito dos meus sentimentos. Mas acontece, gente. Então, vamos pegar isso aqui para prevenir. Se Deus está falando com a gente, e Deus está falando muito comigo. E uma pessoa ou outra pode até notar a sua distância. Mas a pessoa nunca vai saber que você se afastou porque alguém não olhou na tua cara o dia que você passou por ela no mercado. Entendeu? Uma vez eu estava na faculdade, nessa época eu e o Júnior a gente estudava na mesma faculdade, ele estava no último ano, eu estava no segundo, terceiro. Aí eu passei, estava ele mais 2 amigos lá conversando, não sei o quê, e eu estava na minha cabeça, eu vou pro carro, avisei ele no WhatsApp, estou indo pro carro. Aí eu falei, estou indo pro carro. Falei, mirei e fui. Aí eu passei por ele mais 2 amigos, e eles conversando, e eu passei reto assim, não sei o quê. Aí os meninos olharam para ele e falaram assim, vocês estão brigados? Aí ele, não. Aí ele, gente, desculpa, mas alguém faz, um grupo de meninos, que eu não vi quem era no caso, faz pra mim, vocês acham que eu ia olhar? Mas não olhei, continuei andando. Aí ele, e eu lá? Ele, Laura! Oi, sou eu. Gente, às vezes eu não vi, às vezes não, eu não vi na hora. Mas às vezes alguém passa por você, não viu, não percebeu, está num dia ruim também. Sabe, a gente precisa entender o outro lado. Ninguém tem bola de cristal, está todo mundo cheio de problema. E a gente não pode ficar esperando atitudes de pessoas para definir os nossos sentimentos. Se a gente está bem ou se a gente está mal. E o orgulho, ele nos mantém do lado de fora, da onde era para a gente estar do lado de dentro. Mas no verso 28 fala que então o pai vai lá e insiste com ele. No 29 diz, mas ele responde ao seu pai. Porque o pai sempre sabe quando a gente não está onde a gente deveria estar. Mas ele respondendo ao seu pai, disse, olha, todos esses anos eu tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às suas ordens. Mas tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com os meus amigos. E o terceiro ponto que eu gostaria de falar com vocês é que quando a gente se compara, isso faz da gente um escravo e não um filho. A comparação dele com o filho mais novo tinha deformado a sua perspectiva de uma tal forma que ele não se via como um herdeiro trabalhando para aquilo que um dia ia ser seu. Ele se via como um escravo obedecendo ordens. Ele sabia
que o seu pai provavelmente tinha o suficiente para dar embora mais umas 5 heranças. Porque os negócios daquele homem eram prósperos. Talvez quando o filho mais novo voltou, tudo aquilo que ele levou embora, Deus já tinha restaurado. E aquilo podia multiplicar. Mas por causa da sua perspectiva, do seu modo de ver, ele se viu como um escravo e não como um filho. Mas eu fui o único que fiquei e obedeci como um escravo. E na sua perspectiva hoje, você é um escravo que compara com Deus aquilo que você faz e aquilo que os seus irmãos fazem, que não fica muito feliz com a conquista de outras pessoas, que fica se perguntando de quando a minha bênção vai chegar, quando o que eu quero vai acontecer, que quer mais que os outros porque não, eu obedeço mais, eu cumpro mais. Ou você é filho e ninguém pode te fazer um filho exceto o Pai. Deus tem te dito: eu te amo, eu tenho prazer em você, eu tenho planos para você, você é a minha obra-prima. E você ainda tem se comparado a outras pessoas? Quando Jesus morreu na cruz e eu aceitei esse sacrifício, eu me tornei filho. A palavra fala, João capítulo 1, se você nunca leu, para mim esse é o texto mais lindo que existe na Bíblia. Tudo bem que a Bíblia inteira é linda, mas esse texto me faz refletir muito. E Jesus, ele é o primogênito, ele é o primeiro, e nós somos herdeiros com Ele. E por que raios você está aceitando o título de escravo quando Deus te chamou de filho? Parte da realeza, representante do reino, sumo sacerdote. Ele falou que você é cabeça, que você não é cauda. Mas eu tenho certeza que todo trauma que deformou a nossa perspectiva de identidade real, de filho, vai ser quebrada hoje, na presença do nosso Pai, em nome de Jesus. Você conseguiria imaginar o príncipe Harry ou o príncipe William mendigando pela Inglaterra por alguma coisa, que quer que seja? Você consegue imaginar eles implorando por alguma coisa? Pelo contrário, né? Estalou o dedo, já chega a 5, assim. Por quê? Porque você nem imagina essa situação. Porque a postura deles é de filhos da realeza. E eles sabem dessa identidade deles. Eles têm certeza daquilo que eles são. Lucas capítulo 15, vamos ler de novo o fim do 29 e o 30. O filho mais velho chega para o pai e fala: mas tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa, esse seu filho, não é nem meu irmão, é esse seu filho, que esbanjou dos teus bens com as prostitutas, matas um novilho gordo para ele. Parece que ele deve ter planilhado no Excel, né, os erros do irmão dele. Ó, dia 23 do 2, não olhou na minha cara. Dia 4 de março, falou mal do amigo dele. Conhece gente que faz isso, que planilha em Excel o erro dos outros? Por quê? Quarto ponto, a comparação sempre tem detalhesíssimos. Você analisou
o Instagram, o TikTok, o Twitter, olhou cada falha da pessoa. Cada coisinha que ela fez, tirou print e guardou numa pasta. Né? Não vou nem olhar, que ninguém fez isso. A comparação, ela paralisa a nossa perspectiva e ela nos convence a viver abaixo do nosso privilégio. Ele estava se comparando com o irmão que perdeu toda a herança. O irmão perdeu toda a herança. Ele ainda tinha toda a herança dele. Estava tudo lá. E o irmão não tinha mais nada. Você entende com quem ele estava se comparando? Ele estava vivendo abaixo do seu privilégio. Provavelmente, ele podia ter um novilho gordo todos os dias da semana, se ele quisesse. Mas ele vendo seu pai fazer por outro aquilo que ele nem sabia que ele queria, fez ele então perceber, bom, se ele pode ter, eu também posso. Né? Às vezes a gente está se lamentando por alguma coisa que a gente já tem acesso. Ai, por que ela chora tanto durante o louvor? Ai, por que ele recebeu esse dom tão cedo? Acabou de chegar na igreja. E eu aqui, tentando. Tudo isso a gente já tem acesso. E eu só percebi que eu queria depois que alguém conseguiu. Então Deus não me entrega. Sabe por quê? Porque vai vir por um motivo errado. Não vai vir porque vai edificar o meu chamado, porque vai me alavancar no meu propósito, porque vai converter alguém, porque vai me edificar. Não, vai vir porque o outro tem, eu também quero. A gente precisa entender o nosso chamado por nós mesmos, sem ninguém para comparar. Deus, aumenta os meus dons. Deus, me mostra o que o Senhor tem para mim. Abre a minha visão para aquilo que o Senhor já colocou nas minhas mãos. Eu quero o que é meu. Não é porque o meu irmão tem, não é porque alguém conseguiu, mas é porque eu quero saber o que o Senhor tem para mim. Eu quero descobrir qual é o meu propósito, o que eu tenho que fazer. Muitas vezes a gente só começa a pedir porque a gente viu. Quanto a gente tem que pedir, Senhor, eu não sei que dom o Senhor tem para mim. Eu não sei o que é que o Senhor tem para mim. Mas me dá aquilo que é meu, por direito. Aquele rapaz, ele estava bravo por um menino que já tinha perdido toda a herança, enquanto ele ainda tinha um monte de coisa. A gente já tem a permissão de receber, mas a gente precisa parar de olhar aquilo que os outros têm. Eu imagino, eu queria que o pai tivesse chegado para ele e falado assim: você já me disse um dia que você queria um novilho? Sim, um dia, 100 antes. Você falou para mim que você queria? Você nem gosta de novilho? Você gosta de peixe? Quando tem novilho você não come? Não é assim? Você não quer. Se fosse você que estava voltando para casa, eu ia fazer uma peixada. Quando foi a última vez que você quis um novilho? Que você me pediu? Mas a gente pensa menos do Pai, menos de Deus, porque Ele deu algo para outra pessoa que eu nem sabia que eu queria. Então, no verso 31, disse o Pai: meu filho, você está sempre comigo, e tudo que eu tenho é seu. E o que o nosso Pai diz para nós nessa noite: meu filho, você está sempre comigo, e tudo que eu tenho, paz, amor, alegria, paciência, graça, compaixão, domínio próprio, a namorada que você quer tanto, o trabalho que você tanto deseja, tudo isso também é seu. Dons de profecias, de interpretações de sonhos, revelações, falar em línguas, tudo isso também é seu.
E tudo que eu preciso, eu posso ter, se for para cumprir o meu chamado. Eu tenho tudo que eu preciso, porque eu tenho a Ele. A gente precisa parar de buscar os detalhes e buscar só a Ele. Só o nosso relacionamento com Ele. No verso 32 ele diz: mas nós tínhamos que comemorar e alegrar-nos, porque este seu irmão estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. Ele não disse porque o meu filho voltou. Ele disse porque esse seu irmão, ou seja, ele também é responsabilidade sua. Cada filho de Deus que vence é uma vitória para todo time. Cada dom que um de nós recebe é um dom para todos nós. Porque a palavra diz que os dons devem ser usados para a comunidade, para a igreja. De nada me adianta eu ter um dom, porque ele não vai edificar a mim mesmo. A palavra fala, se você tem o dom de línguas, glória a Deus. Agora busque o dom de interpretação. Por quê? Porque é para edificar a igreja. Mas a gente tem o costume de não celebrar, se isso não tem um efeito direto em mim. Porque a comparação, ela é exatamente o oposto da compaixão. E do que Jesus era cheio de comparação, ele era cheio de compaixão. 1 Pedro capítulo 3, dos versos 8 e 9 diz: quanto ao mais, tenham todos o mesmo modo de pensar, sejam compassivos, cheios de compaixão, amem-se fraternalmente, sejam misericordiosos e humildes, não retribuam o mal com o mal, nem insulto com insulto, ao contrário, bendigam, pois para isso vocês foram chamados, para receberem a bênção por herança. E eu vou te dar aqui 3 dicas práticas de como acabar com a comparação na sua vida. Isso eu apliquei em mim mesma. Primeira delas, comece a celebrar as vitórias das outras pessoas. Mas não porque vai ficar um comentário lindo lá no Instagram, que aí quando acontecer alguma coisa com você, a pessoa vai comentar de volta. Não, comece a celebrar aquilo que seus amigos recebem como bênção do Senhor, as alegrias dos seus irmãos, qualquer coisinha, comece a celebrar. E comece a falar para a tua alma, se ela começar a falar assim, eu também queria. Fica quietão. Eu estou feliz pelo que meu irmão recebeu, eu estou alegre. Uhul! Sei lá, faz o que você precisar fazer, comenta no Instagram. No começo vai parecer falso, mas depois vira verdadeiro, te garanto. Segundo, tenha confiança no seu chamado. Tenha confiança naquilo que Deus te chamou para fazer. Porque se você está aqui, Deus também te chamou pelo nome. Eu sei, gente, que eu nunca vou ser o Luciano Subirá. Por quê? Porque eu não sou o Luciano Subirá. Simples, por isso. Adoro as pregações dele. Amo, acho muito legal. Ele é muito bom, muito bom. Mas eu sei que eu preciso ser eu. Eu preciso alcançar o que Deus quer que eu alcance. Deus chamou o Luciano Subirá para pregar para multidões. Chamou o Luciano Subirá para ensinar para multidões. Chamou, glória a Deus por isso, porque ele está me ensinando muito. YouTube, glória a Deus pelo YouTube. Mas eu preciso ser eu preciso ter o meu chamado. Não adianta eu querer pregar esperando que as pessoas olhem e falem, nossa, pregação melhor que do Luciano Subirá. Não é essa a minha busca. Mas se uma alma chegar e falar, eu entendi. Pronto. A gente precisa entender que o nosso chamado, meu chamado, seu chamado não é maior, não é menor que o de ninguém.
Deus chamou cada um para cada propósito. Cada um tem o seu propósito. Por isso que quando eu cheguei aqui e perguntei pro Ney, quem que você ama mais? O Gu ou o Kaique? Eu sabia que ele ia falar, não tem. Por quê? Não há comparação, os dois são muito diferentes. Acho que você nunca vai conhecer dois irmãos mais diferentes, não sei de cara, né? Mas eles são muito diferentes, não tem o que comparar. Terceiro, compare-se apenas com Cristo. É você querer, como Lúcifer, ser igual a Deus? Não. Mas é porque Deus, Ele chega para nós, Ele olha para a humanidade e fala, eles precisam de uma medida. Eles precisam de um alvo onde eles podem chegar. Eles precisam de algo para ter como base, como referência. Então Ele coloca o seu filho como a melhor pessoa que já pisou nessa terra, dizendo: há apenas uma medida, há apenas um padrão, há apenas uma meta. Seja parecido com Ele, o máximo que você conseguir. Hebreus capítulo 12, verso 2 diz: tendo os nossos olhos fitos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Esse deve ser o nosso objetivo, ter os nossos olhos focados em Jesus e somente nele. Porque Deus está querendo tirar de mim e de você, nessa noite, a síndrome do irmão mais velho. Porque Deus tem falado aqui que os filhos pródigos estão para voltar. Os filhos pródigos estão voltando. E você não pode recebê-lo como um irmão mais velho. Você não pode recebê-lo pensando na herança. A gente precisa receber esse irmão com celebração, com alegria, porque foi o Pai que o atraiu de volta. E ele também tem o seu nome colocado lá no seu lugar, na mesa do banquete. Eu espero que nessa noite, o principal que você tenha entendido aqui é que você é obra-prima de Deus. Você foi chamado para um propósito, para uma missão. Você foi colocado em um lugar de propósito. E é sua escolha, é sua opção. Servir como um filho que está apenas administrando aquilo que um dia vai receber por herança, ou como um escravo que só obedece ordens. A opção é sua. Mas é certo que os filhos pródigos vão voltar. E eu creio, eu acredito que nessa noite eu tenho aqui pessoas que vão receber de braços abertos aqueles que vão precisar de nós. Aqueles que vão receber de nós não desprezo, não a ira, não a frustração, mas o amor. De braços abertos como o Pai. Nós precisamos receber os filhos pródigos como o próprio Pai. Porque eu e você somos espelhos do Pai nessa terra. Amém?